Fala aí, galerinha! Vocês estão bom? E aí, sabadão, começando mais uma live que te profissionaliza. Eu sou o professor Paulo Friesen e caso você ainda não conheça o meu topete, estamos aqui todo sábado às 10h30 da manhã, trazendo um conteúdo diferenciado para você na live que te profissionaliza. Qual que é a ideia? A ideia é trazer conteúdos, temas, discussões, reflexões que possam contribuir com a sua profissionalização. Ah, mas eu já tenho doutorado. Ah, mas eu já sou mestre. Ah, mas eu já tenho 2, 3 formações. Relaxa, não tem problema. É sempre bom aprender um pouquinho mais. E você estando aqui, certamente, nós vamos trazer temas que muitas vezes podem até parecer óbvios, né? Ou pode até parecer, ai, meio simples isso, né, professor? É, mas você não tinha pensado sobre isso. E a galera que vem para cá, geralmente, é uma galera que se coloca a pensar. É uma galera que se coloca a refletir sobre temas diferenciados acerca da profissionalização, relacionado à educação e, claro, à gestão no mercado de trabalho independente da área de atuação. Então, certamente, você estará num local que vai te proporcionar o avanço da capacidade intelectiva e, claro, melhorar o teu network. Estamos simultaneamente em pelo menos 3 plataformas. Estamos com a galera do Facebook, estamos com a galera do LinkedIn, que estão em peso participando também, e aqui no YouTube, no canal oficial do professor Paulo Friesen. Beleza, gente? Bom, hoje nós vamos trazer uma convidada especial que já esteve por aqui, adoro ela. Ela vai trazer para nós hoje um tema bastante interessante, que são as 7 competências do profissional do futuro. Mas o futuro já chegou, tem um monte de coisa acontecendo, estamos vivendo entre os robôs, né? Como é que é isso aí, professor? Bom, então nós vamos falar sobre algumas competências que de repente você já tem, mas ainda não mapeou, que de repente você ainda não está exercendo, mas dá para exercer, dá para desenvolver, né? Então é referente a esse tipo de dúvidas e de discussões que nós vamos falar hoje sobre esse tema de competências que vão te ajudar como profissional do futuro. Deixa eu trazer ela para cá, então, para dar bom dia para a Prof. Mônica. E aí, Prof. Mônica, bom dia! Que bom ter você aqui no nosso canal mais uma vez para essa ação educacional. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos presentes aqui junto com a gente nessa manhã de sábado, todo mundo animado para aprender um pouco mais. É um prazer enorme estar aqui com você no seu canal e poder contribuir de alguma maneira com todo mundo que quer tentar se desenvolver um pouco mais, desenvolver algumas outras competências e se conhecer também um pouquinho mais. Às vezes a gente nem percebe que já tem algumas competências desenvolvidas e que podem nos auxiliar aí no mundo profissional. Não está mapeado, né, prof? Muitas vezes Exato. você já executa, você já faz. Às vezes a gente escuta algumas pessoas falando, pô, mas eu já faço isso, né? Eu já executo desta maneira, eu já estou fazendo desta forma. Pô, eu não sabia, então, que eu tenho essa competência, porque eu sempre costumo falar para as pessoas que falar do outro, né? Falar do coleguinha é muito fácil, né? Você olha, eu estou olhando para a Mônica, começa a apontar o dedo, e aí eu falo de todos os defeitos, de todas as possíveis qualidades, eu sei tudo da vida do coleguinha, né? Mas quando é para olhar para a gente, pô, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Será que eu tenho essa parte positiva? Será que eu tenho essa parte negativa que eu preciso desenvolver? Então, é interessante pensar sobre esse tema. E hoje a gente tem bastante gente, a galera lá do LinkedIn que está acompanhando, né? Está participando fortemente, que é uma galera que geralmente quer participar, quer aprender, quer entrar no meio profissional ali, mergulhar de cabeça, o que está acontecendo, o que precisa desenvolver, o que precisa saber, e tem bastante gente do LinkedIn que demonstrou interesse sobre esse tema. E claro, as demais áreas e as demais plataformas que a gente está. Deixa eu dar um bom dia aqui, ó. Nós temos aqui a Ana, é sua colega essa, né? Você tinha É comentado. ela, Ana. Beijo. Obrigada por estar aqui, Ana. Bom dia, Aninha, tudo bem? A Karina, que está aqui com a gente também, sempre acompanhando a live que te profissionaliza. Karina, bom dia, tudo bem? Vamos ver. Bruno Galvão, bom dia, Bruno, você tá bom? Campina Grande, ó, legal, hein? Ó, Tem galera do alguns LinkedIn, alunos aqui, Paulo. tem também? Tem também.
Ah, vamos ver eles aqui, ó. Deixa eu ver. Jefferson. E aí, senhor Jefferson, lá do LinkedIn. Ah, pessoal, às vezes vocês fazem comentário lá no LinkedIn e acaba não chegando aqui, porque a gente tá por uma plataforma simultaneamente para três, então às vezes você coloca lá no LinkedIn, ah, mas e vocês estão vendo meu comentário, né? Se eu não ler teu comentário, você corre no YouTube e coloca no YouTube que a gente te acha, tá? Deixa eu ver, tem a Lid também aqui, ó. Lide Ferrão, ei, a Lide também, assim como a Karina, está sempre no sabadão, acompanhando, estudando, fazendo as suas anotações, né? Alunos diferenciados que estão sempre aprendendo, independente da sua idade, independente do ramo, independente do cargo que ocupa, buscando sempre se desenvolver. Gente, é muito bom ter a companhia de vocês e para a galera que está assistindo gravado, né? Olha aí, podia estar aqui ganhando um bom dia especial, né? Ganhando um cheiro. Ai, que bom ter você por aqui. E não, né? Resolveu dormir até mais tarde e tá assistindo gravar. Tem problema? Sábado que vem, 10h30, estaremos novamente. Você pode participar e saber de primeira mão aí, colocar algumas questões ao vivo para participar. Tá certo? Bom, vamos começar então, Prof. Mônica. Vamos começar para esse tema aqui. Poxa, eu fiquei preocupado, né? Eu falei, caramba, quando a Prof. Mônica falou, vamos falar sobre as 7 competências do profissional do futuro. Eu pensei, meu Deus do céu, será que eu tenho essas competências, né? Será que eu tô dentro do negócio? Será que eu tô no jogo? Como é que funciona isso aí, né? Fiquei pensativo. Depois eu olhei algumas das competências que a prof passou para mim. Claro, né, gente? Eu fiquei sabendo em primeira mão, né? Eu olhei aqui e falei, olha, tem coisa aqui que dá pra gente pensar, hein? Dá pra gente conversar sobre esse tema e acabar problematizando algumas coisas, né, prof? Conta para nós um pouquinho aí, dá um pano de fundo, qual que é essa ideia de competências do profissional do futuro? E aí você já engata na primeira para a gente Pode. começar as nossas anotaçõezinhas aqui. Então tá, vejam, a ideia de falar das competências do profissional do futuro surge muito de experiências particulares que a gente vem desenvolvendo, da observação no meio profissional diverso, em vários ambientes. E aí a gente sente a necessidade de que a gente, no momento atual, a gente consiga desenvolver algumas competências que são essenciais para lidar com algumas demandas que hoje se colocam de forma mais intensa no mercado de trabalho. Então, a ideia hoje, como o Paulo já tinha dito ali logo no início, é procurar olhar um pouquinho para nós. Então, a gente vai olhar individualmente as nossas próprias características na tentativa de desenvolver essas competências sobre as quais a gente vai falar. Talvez, como a gente já comentou, algumas delas você já identifique como fazendo parte da sua rotina, do seu dia a dia, mas é muito importante que a gente reflita sobre como a gente vem desenvolvendo as nossas atividades no meio acadêmico, no meio profissional e no meio dos relacionamentos. Porque quando a gente fala no ambiente profissional, nós estamos falando fundamentalmente de relacionamentos. E aí é que entram algumas dificuldades. Então, tudo que a gente vai comentar e elencar aqui como competências que são importantes para o profissional de hoje e do futuro, são competências que vão lidar muito com os nossos relacionamentos, de como eu lido com as outras pessoas, como eu lido com as situações no ambiente de trabalho, na tentativa de mostrar sempre o meu melhor, de me destacar no meio de toda essa gente. E quem acompanha aí o canal do Paulo, certamente, quando eu for citando aqui algumas das competências, vai dizer: opa, o Paulo já falou disso, eu já vi lá alguma coisa sobre isso no canal. Porque são coisas que realmente fazem parte do nosso contexto atual. Como eu disse, são demandas muito importantes nos dias de hoje. E a gente precisa estar enquadrado nisso se a gente quiser se destacar, se a gente quiser crescer, se desenvolver, tanto como pessoa quanto no meio profissional. Então, já vou começar aqui com a primeira competência. A primeira competência que eu considero fundamental para o profissional do futuro é uma competência que já foi mencionada aqui não faz muito tempo pelo professor Ipirangi. Ele falou, não foi, Paulo? Ele falou da comunicação eficiente, da comunicação inteligente. Então, chamem como vocês quiserem, comunicação inteligente ou comunicação eficiente, aquela capacidade que nós temos de comunicar, de falar aquilo que nós queremos. E aí a ideia é, como que eu faço isso?
como que eu falo? Eu passo para as outras pessoas realmente aquilo que eu queria? Será que quem me ouve está me entendendo? Então, essa é a ideia. Nós precisamos desenvolver essa competência de forma muito clara e cada vez mais aprofundadamente. O primeiro passo é saber ouvir. Ninguém consegue falar, transmitir uma ideia se não escuta. Eu que trabalho, entre outros meios, né, no meio estudantil, com alunos, às vezes a gente está ali passando um conteúdo, trazendo alguma explicação, e você vê que o aluno não está ouvindo. E aí, às vezes, ele não sabe perguntar, ele não entende naturalmente, porque ele não ouviu. Então, o primeiro passo é desenvolver a escuta. Nós temos o hábito de querer falar, às vezes, né? Rapidamente a gente quer falar, a gente quer se expor ali no meio para mostrar que eu estou ali, mas você nem ouviu o que foi dito. Eu tenho muito essa característica, eu às vezes tenho que cuidar. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa começa a te contar uma história e de repente você, então aconteceu isso. Você nem deixa a pessoa falar. A pessoa nem terminou de falar e você já está adivinhando o final. E a pessoa, calma, deixa eu terminar. E aí, às vezes, tem pessoas que falam mais devagar, pessoas que são mais rápidas. Eu sou do tipo que quero acelerar a fala da outra pessoa. Então, eu começo a me intrometer naquilo que a pessoa está dizendo, sem pacientemente ouvir. Então, o primeiro passo na comunicação eficiente é ouvir. Depois, nós temos que pensar que a gente precisa falar aquilo que é preciso. Então, eu quero fazer a transmissão de uma ideia, e para isso, eu tenho que transmitir esse pensamento de modo claro e objetivo. Uma estratégia que eu acho muito interessante para a gente procurar desenvolver essa ideia da comunicação eficiente é sempre, quando a gente vai falar, às vezes a gente tem o hábito de fazer alguma contextualização. Aí você fala, enrola, e no fim eu nem sei o que foi que você perguntou. Eu me perdi ali no meio da tua fala e eu não sei, poxa, mas o que você queria mesmo? Qual que era a tua dúvida, né? Ou seja lá o que for. Às vezes você vai num congresso, numa palestra, e você vê muito isso. Quando abre para as perguntas, aí a pessoa quer mostrar que ela tem conhecimento, ela fala, e daí você não sabe nem qual foi a pergunta que a pessoa fez. Às Então, a vezes gente nem fez a pergunta, né? Nem não, às vezes fez a pergunta. falou para demonstrar conhecimento. Então, uma estratégia muito interessante é fazer ali a tua fala, enrola, fala o que você quiser, mas no final, sempre. Então, ó, reforçando, o que eu quero perguntar é isso. Ou o que eu quero falar é isso. Sempre. Depois que você fez a tua fala, que você comunicou, enrolou, termina enfatizando. Então, aqui para finalizar, eu quero reforçar que a minha pergunta é essa, que a minha dúvida é essa. E seja breve. Procure ser objetivo, porque às vezes também a gente não consegue fazer a pergunta. Então, tem que tomar um cuidado de perguntar claramente o que é que você quer saber. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe. E às vezes a gente nem sabe muito bem o que perguntar. Então, pense antes de perguntar. Crie ali o que a gente chama, às vezes, de um brainstorm, alguma coisa como um conjunto de ideias, escreva, organize o seu pensamento para estruturar qual é verdadeiramente a sua dúvida. O que é que realmente você quer saber? Outra coisa é que a gente precisa saber a quem falar quando a gente fala em comunicação eficiente. Não adianta nada eu ir reportar as minhas dúvidas, os meus questionamentos aos colegas de trabalho, que nada tem a ver, que não vão poder me ajudar a resolver aquele meu problema, a Tirar sanar essa a fofoca, dúvida. né? Exatamente, exatamente. Então, assim, muitas vezes até não é muito bom a gente ficar espalhando ali conversas paralelas no ambiente de trabalho. Se você sabe que quem vai resolver a tua situação é o seu gestor direto, e é bom também a gente cumprir essas escalas, né, essa organização hierárquica dentro da empresa, vá até ele e comunique a sua dúvida, exponha a sua opinião, aquele sentimento que você tem em relação a algo que foi dito na empresa, alguma situação, alguma dificuldade. Então, converse, coloque a sua dúvida para a pessoa responsável por resolvê-la.
De nada adianta você ficar espalhando a quatro ventos aquele problema se essas pessoas com as quais você está se expondo, elas não vão resolver nada. Então, a gente precisa saber a quem falar. Outra Essa coisa que é essa parte, fundamental. prof, só para eu não perder o mapeamento, essa parte de escolher bem com quem falar, independente se é uma pergunta ou apenas uma informação, né, é uma parte estratégica da Sim, comunicação, né, é uma parte fundamental. estratégica. E vendo a prof falar, quem sabe para muitas pessoas pode ser que pareça assim: "Poxa, mas daí espera aí, então quer dizer que eu tenho que bolar tudo isso que está sendo falado para abrir a boca para comentar alguma coisa?" Olha, parece que é um monte de coisa, né? Parece, um brainstorm ou coisa e tal. Parece que é um monte de coisa. Mas quando a prof provocou ali a ideia de escutar, né, que o prof Pirangi falou na inteligência lideracional e tal, entra a escuta ativa. Então, tudo isso que a prof está falando de raciocínio e tudo mais, vamos lá. Lembra quando os mais antigos aí falavam, você tem 2 ouvidos e uma boca, então você escuta mais do que fala. A ideia de escuta ativa, que nós temos, inclusive, vídeo aqui no canal, vou tentar colocar um cardzinho aqui em cima, a escuta ativa, ela te proporciona tudo isso que a prof. Mônica está falando. Porque a partir do momento que você se coloca a ouvir atentamente o que está sendo dito, vamos lá, vamos imaginar o ambiente de trabalho, live que te profissionaliza, então estou no meu ambiente profissional. Você está numa reunião, tem ali 10 pessoas e você está, então, escutando, beleza? A partir do momento que você está escutando, você está analisando as informações. E aí eu escuto, de repente, o João começa a falar ali, tagarelar, blá, 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 só reclamação, 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 reclamação. Ali eu já tomei uma decisão. Este é o tipo de pessoa que eu não devo levar a minha pergunta. Porque se eu levar a minha pergunta por João, o João certamente vai falar: aqui é assim mesmo, Paulão. Essa empresa não vai para frente, né? Então, não vai ser nem um pouco eficiente a minha comunicação. Logo, eu escuto a Mônica falar. Aí ela está lá na reunião, uma pessoa que está ali centrado, escutou, falou, levou uma opinião coerente com aquilo que estava sendo dito, demonstrou um pouco de conhecimento sobre aquela pauta. Opa, já escutei a Mônica falando, já tomei uma decisão. O que eu vou fazer? Vou bater um papo com a Mônica. Mônica, eu ouvi que você falou assim, 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 eu queria saber o seguinte, tal, 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 tal. E você apresenta a sua questão. Percebe que tudo aquilo que a prof. Mônica falou agora, eu decidi durante a escutativa. Então, e durante essa escuta ativa, eu consigo fazer a parte estratégica, que é decidir para quem eu vou me comunicar, assim como para quem eu não devo comunicar, para não virar só fofoca ou para não ficar retroalimentando algo que não vai levar a lugar nenhum. Então, é legal e muito interessante pensar sobre a palavra comunicação estar diretamente, e eu acho que muito mais relacionado a ouvir do que falar. Porque quando você tem todas essas estratégias e estas maneiras de pensar, desculpe, gente, eu tô com uma tosse que, olha. Então, todas essas maneiras de pensar que a prof. Mônica colocou para nós agora tem muito mais a ver e faz parte do momento de ouvir do que do de falar, propriamente dito, né? É mais ou menos isso, né, prof? Agora, vamos Sim, lá, vamos pensar um pouquinho aqui a respeito dessa competência no sentido de vantagens, tá? Aqui a gente já deu aí um framework, né? Um caminho, um passo a passo, né, para o pote de ouro da comunicação eficiente. A pergunta é, a partir do momento que eu faço tudo isso na prática, prof, pô, aprendi, assisti a live que profissionaliza com a prof. Mônica, pô, tô legal, tô fazendo a comunicação eficiente. Quais são as vantagens que esse profissional começa a poder sentir na pele no mercado de trabalho? Quais são as vantagens aí dessa comunicação eficiente? Ô, Paula, a primeira delas que eu vou dizer aqui, todo mundo já brincou de telefone sem fio? Acho que sim, né? Aí, Você chega lá no final, não era nada daquilo que tinha sido dito no começo. Quando a gente fala na comunicação eficiente, a gente quer que no final seja a palavra que chegue lá seja exatamente aquela que foi dita no início. Então, eu acho que uma primeira vantagem da comunicação eficiente é evitar retrabalho. A gente evita de ter que repetir, refazer várias vezes a mesma coisa, porque aquilo que nos foi dito não foi claro, não ficou de objetivo, não ficou explicitado aquilo que eu precisava fazer. Eu entendi de uma forma,
fiz lá a minha atividade e, na verdade, não era nada daquilo. E eu vou ter que fazer de novo, porque não era aquele o objetivo. Então, se a gente não passa uma comunicação clara, a gente pode correr o risco de fazer com que as pessoas entendam de maneira equivocada, façam de forma errada aquilo que eu tinha pensado. E dentro dessa ideia de evitar retrabalho, eu estou evitando custos financeiros, porque é claro que o retrabalho gera custos. Eu vou demandar mais tempo para fazer um trabalho que vai ter que ser feito de novo. Eu estou pagando aquele profissional e ele vai ter que fazer em mais tempo. Então, eu estou evitando custos também. Quando a gente fala isso no ambiente empresarial, isso é fundamental. A comunicação eficiente, ela pode nos auxiliar no direcionamento das ações de planejamento de forma mais precisa. Quando a gente comunica claramente quais são as etapas do processo e qual é a minha função dentro de cada uma dessas etapas, eu claramente percebo o que é que eu tenho que fazer. As regras precisam ser ditas claramente, objetivamente, porque corre o risco de lá no meio do trabalho você ser chamado a atenção por algo que você não sabia, mas que não foi comunicado. Então a gente precisa comunicar tudo aquilo que nós achamos relevantes no ambiente de trabalho. É claro que, sob esse ponto de vista, é um papel fundamental do gestor, mas nós que vamos lidar com outras pessoas, a gente precisa também saber passar a informação, informar de maneira adequada aquilo que é necessário. Como professor, às vezes, a gente pode ter uma dificuldade de transmitir uma ideia, um conteúdo, mas eu preciso procurar a melhor maneira, a melhor estratégia de fazer com que aquela pessoa que está do outro lado entenda aquilo que eu preciso passar. Eu posso criar mecanismos diferentes. E aí, uma outra estratégia, uma vantagem que eu acho da comunicação eficiente é a transparência, Paulo. A gente deixa muito claro tudo aquilo que nós pensamos e quais são as ideias centrais do nosso trabalho. A gente pode utilizar como estratégia para fazer isso, eu gosto sempre de falar dessa maneira, é você pensar que você está falando para uma criança. Se você não explicar, às vezes, detalhadamente, claramente, com todas as palavras, o que você está querendo dizer, aquela criança não vai entender. É claro que você não precisa falar de forma infantilizada, mas você tem que falar, às vezes, com detalhes, para que a pessoa que está do outro lado entenda o que você quer transmitir. Então, procure pensar. Se alguém me perguntasse isso, será que eu ia entender? Será que eu estou entendendo realmente, transmitindo essa pergunta ou essa ideia? Então, a comunicação eficiente, ela tem que passar pelo lado da escutativa, de você ouvir atentamente, para poder identificar quais são suas dúvidas e passar, transmitir a sua ideia de uma forma clara e eficiente. Então, eu acho que compor o brainstorming, esse conjunto de ideias, facilita. Não quando você vai fazer, às vezes, uma pergunta simples, mas quando você quer compor uma fala, propor uma solução, uma nova estratégia para a empresa, contrapor uma ideia que foi colocada, você tem que usar de argumentos, de justificativa, mas com base em que você está falando isso? Quais são os dados que você traz para dizer que a nossa estratégia não é eficiente? E o que é que você propõe no lugar? Então, são sistemas que fazem com que o diálogo de lá e de cá funcionem. Essa é basicamente a comunicação eficiente. Acho que essas Tudo são bem. vantagens e Isso, estratégias. isso deixa muito claro, e para que nunca mais a gente fale de alguém que seja tagarela, fala assim, nossa, comunicativo ele, né? Não, não. Ele é tagarela, é É diferente. diferente. Comunicativo é uma pessoa que faz tudo isso que nós estamos falando agora, né? Para justamente alcançar eficiência aí na sua comunicação. Perfeito. Daqui a pouco eu coloco a colinha aqui no chat para vocês, viu, gente? Vamos para a Beleza. segunda, então? Qual que é a Vamos. segunda, né, a segunda competência Ah, desse então. profissional do futuro, que vem aí para somar com a comunicação eficiente e, né, qual que seria essa segunda? Vamos ver se a Olha, gente a concorda. segunda competência, Paulo, pode ser um desafio para muitas pessoas. A segunda competência, na minha opinião, que nós temos que desenvolver para nos tornarmos bons profissionais é a ideia, a habilidade de trabalharmos em grupo. É a cooperação. Hoje, a gente vai ver que muitas empresas, nos seus momentos de recrutamento, fazem inclusive estratégias de trabalho em equipe
para verificar se aquele indivíduo ali tem a capacidade, essa habilidade de trabalhar em grupo, em conversar com colegas, em chegar a consenso sobre algumas ideias. Curiosamente, eu como sou professora também em escolas, eu vejo que muitas escolas não desenvolvem essa habilidade lá nas crianças, nos jovens, e isso é fundamental, porque hoje o mercado de trabalho nos coloca, nos cobra a ideia de cooperação. A gente precisa se ajudar, trabalhar conjuntamente para a resolução de problemas, para a chegada comum de uma estratégia eficiente para aquela empresa, para o nosso objetivo de trabalho. Então, trabalhar em grupo é hoje fundamental. E a gente sabe que não é fácil. Não Lembra é, quando a né? gente estava lá na escola, Paulo, que fazia trabalho em grupo e você odiava? Porque daí você fala, eu não Nossa, quero fazer trabalho em grupo, eu faço tudo sozinho. Para que eu vou isso. fazer trabalho em grupo? Isso não é trabalho em grupo. Ou quando É, a gente fala em cooperação, é muito diferente. Cooperação é buscar as habilidades individuais de cada membro daquele grupo na tentativa de resolver o problema, de sim. propor a solução, de pensar uma inovação, de pensar uma ideia. Sim. E outra, somado à primeira competência, se um grupo não tem uma comunicação eficiente, imagine a salada que vira, né? Vira uma Exatamente. salada e aí, claro que ninguém vai conseguir cooperar com ninguém, né? E tem mais, já que a gente está falando de futuro, com essa chegada aí de telas e mais telas e todo mundo mergulhando no mobile, né? Todo mundo com a cara no celular a todo tempo, cada vez mais sozinho, mais, né, uma coisa mais individual. Quando você pensa nessa habilidade de cooperação, é um grande desafio, né? É uma competência que de fato se mostra aí somada a uma boa comunicação para conseguir alcançar a cooperação, né? Com certeza. Sabe? Agora, eu fico pensando, né? Eu tenho uma grande dificuldade com isso, né? O pessoal, eu sempre falo para minha esposa, é muito fácil lidar comigo. É só você concordar com tudo que eu falo e a gente vai, né, a 80 anos de casado. É só não pode discordar de mim. Isso não é cooperar, gente. Isso não é cooperar nem aqui, nem em lugar nenhum, né? E no mercado de trabalho é isso que acontece. Você tem uma equipe onde uma pessoa, pô, mas ninguém escuta o que eu falo. Mas claro, você quer fazer tudo do teu jeito. Isso não é cooperar, né? Cooperar é o que a Prof. Mônica colocou, colocar ali os indivíduos, entender o que cada um pode somar e realmente, de fato, cooperar. Mas, prof, conte para nós aí. Você já teve alguma situação onde não rolou essa cooperação? A pessoa pensava completamente diferente de você. E aí? Como é que faz para cooperar nesse tipo Não, de Paulo, isso situação? nunca aconteceu, porque isso não acontece. Todo mundo vai concordar. É claro, né, Paulo, que infelizmente a gente acaba tendo divergências e, por vezes, algum integrante dessa equipe pode ser que tenha uma opinião divergente muito forte, muito contundente, e eu já vivi situações desse tipo, sem dúvida. E é muito difícil lidar, às vezes, com essa situação, porque nesse momento o nosso ego fala mais alto, e às vezes a gente se sente com a razão. Mas eu tô certa. Como é que a pessoa pode não entender e pode pensar de uma forma tão diferente? A gente pode citar muitos exemplos, não vou dar exemplo nenhum, aí vocês coloquem-se em várias situações, mas a ideia é que quando a gente fala em cooperação, a gente precisa chegar a um consenso. E não é alguém ceder, sabe, Paulo? Acho que não é isso. Mas eu acho que é chegar num equilíbrio, é tentar colocar dentro do grupo que não é a sua verdade nem a minha. É uma estratégia que seja mais eficiente para todos. Então, é tentar conversar. É sempre a conversa. Enquanto você falava ali de linkar a cooperação com a comunicação eficiente, me lembrei de uma situação, talvez vocês já tenham vivido isso, daquelas propostas que vocês trabalham em grupo e aí eles coloca-se a ideia assim: você tem que passar para o outro grupo, explicar como é que faz, por exemplo, a montagem de um aviãozinho de papel. Aí você tem que escrever o que a pessoa tem que fazer e o outro, com as suas estratégias, montar o aviãozinho e fazer ele voar. Às vezes, a gente não consegue expor, a gente sabe como faz, mas não sabe dizer. Eu me coloquei numa situação assim outro dia, eu tenho uma atividade que eu vou fazer com uma colega e a gente precisava pensar umas brincadeiras para as crianças, e eu me lembrei de uma brincadeira.
E eu tentei explicar para ela como é que fazia aquela brincadeira. E eu não conseguia, porque eu sabia como era a brincadeira, e eu falava: olha, se chama passa-camisa. Aí depois eu fui procurar na internet se tinha algum vídeo, porque eu falei, eu não consigo explicar. E eu falei, ó, duas pessoas ficam juntas, uma perto da outra, dão as mãos, vem uma terceira e passa a camisa da primeira para a segunda. Daí ela falou que depois que passou o vídeo que ela entendeu, porque ela não tinha entendido nada que eu tinha falado. E aí essa ideia da cooperação, de que às vezes a pessoa que está do meu lado vai dizer, mas o que você está falando eu não estou entendendo nada. Vamos tentar deixar isso de forma mais clara. É um ajudar o outro para que aquilo que precisa ser feito possa ser realizado de forma o mais eficientemente possível. Então, a cooperação coloca trabalho em grupo, sabe, Paulo? É tentar chegar no consenso, é conversar. Não é fácil, às vezes a gente vai discernir, divergir, né? Mas eu acho que a ideia é sempre divergir sem dissentir. Nós podemos discordar, mas não precisamos virar inimigos por conta disso e nem brigar. Então, aí que entra outras habilidades que a gente vai desenvolver ainda hoje. Uma das É, próximas aí, Paulo. tá chegando, né? Tá Está chegando. chegando. Cooperação é Isso. isso, então, né? É, Procurar ajudar um ao outro na ideia do objetivo comum. uhum. Ó, falando em cooperação, e eu quase eu tinha falado quando você disse ali do retrabalho, né, Sim. na comunicação eficiente, quais seriam as suas vantagens. Tem um cara que deu oi para nós aqui, ó, quer ver? Ó? Olha aqui, ó. O senhor Hiroaki. Ah, Hiroaki, lembra dele, do professor? Lembra que... filosofia Lean. Isso Ah, seu mesmo. Hiroaki, o senhor é um amor, eu adorei o senhor e todo o seu trabalho. Eu fiquei encantada com a filosofia Lean, amei, ó. Para o senhor Senhor Hiroaki. Hiroaki, ele fala muito sobre a eliminação de desperdícios e de retrabalho, né? E, claro, fala também sobre a cooperação, que nós estamos falando agora como segunda Sim. competência. Para que as coisas aconteçam no mercado de trabalho, é necessário cooperar, né? A filosofia Lean vem disso aí, então o senhor Hiroaki, para quem não sabe, o senhor Hiroaki tem 81 anos, ó, tá no live que te profissionaliza, aprendendo, ele colocou, estou vendo e escutando, né? Então ele está ali acompanhando, sempre buscando o avanço da capacidade intelectiva e aprendendo cada vez mais, né? É por isso que é o que é. Nós vamos trazer ele aqui uma hora dessas aí para bater um papo com a gente. Prof, e a terceira competência? Essa aqui eu falei, opa, aqui tem coisa boa, hein? Aqui tem coisa que dá para falar do canal também. Ó, Opa, e como, né, terceira Paulo? competência. O que é que você entende por essa terceira competência? Explica para nós aí. Ó, a terceira competência eu coloquei como domínio de conteúdo. É saber fazer aquilo dentro da sua área, conhecer a sua área, os aspectos teóricos e técnicos da sua área de competência. Aí você pode pensar, meu Deus, mas isso aí é uma competência do futuro? E é, porque a gente vê muitos profissionais dentro das suas áreas de formação que não conhecem, que não estudam, que não dominam a sua própria área técnica. Infelizmente, isso a gente vê muito no meio educacional, na sala de aula. Aquele professor que não domina o conteúdo, que não consegue explicar. É claro, gente, que vai surgir, por exemplo, numa aula, né? Uma dúvida ali que você não sabe, você não é um computador, nós não somos robôs, nós não precisamos saber tudo, nós podemos pesquisar, mas exige-se um conjunto de habilidades mínimas dentro da sua área de formação e estas habilidades precisam estar aí no seu campo de domínio. Minimamente, os conteúdos referentes à sua área de formação, você precisa ter. Então, você precisa ler, informar-se, buscar mais, manter-se atualizado. Isso é fundamental. Uma pessoa que dentro da própria área de conhecimento não tem domínio do assunto, aí a gente acaba correndo os riscos que a gente vê hoje de muitos profissionais, por exemplo, da área de medicina, que nós classificamos, e isso vale para todas, mas como, por exemplo, incompetentes, porque não conseguem identificar um problema, não nos dão ali um tratamento adequado, e a gente vai ver que tiveram uma formação ruim, não se especializaram, não se aprofundaram. Isso vai muito do interesse. Quando a gente entende que esta é a área que eu gosto, que eu vou estudar,
a gente tem que ir buscar cada vez mais a nossa formação, o nosso aprofundamento. E dentro dessas 7 competências do futuro, Paulo, a gente não pode esquecer jamais que todas elas serão desenvolvidas desde que eu queira. E eu não vou querer desenvolver nada se eu trabalho numa coisa que eu não gosto. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho que estar numa área que me motive, que me traga paixão, porque senão eu não vou querer desenvolver, eu não vou querer estudar sobre esse assunto se eu não gosto dele. Não Não vai é dominar verdade? nada, né? Não vai dominar nada, não vai Não dominar. vou. Inclusive, falando sobre essa questão de domínio de conteúdo da área de atuação, vale lembrar também o seguinte, né? A gente não pode colocar a responsabilidade toda na instituição de ensino que esse profissional Ah, esteja sim. buscando a sua formação, né? Porque como a prof colocou, você vai precisar buscar, você vai precisar ir atrás, vai precisar saber mais, né? Existem muitos profissionais, e aí se a gente for levar isso, de repente, como área de gestão, né? Existem muitos profissionais gerindo. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma ferramenta de gestão, análise SWOT. Vamos pensar aqui, análise SWOT, aquelas 4 letrinhas, o acrônimo e tal, nesse aqui. Todo mundo sabe o que é análise SWOT. Aí você pega a pessoa e fala assim, então beleza, então monta ela aqui para mim e me explica, passo a passo. Aí pegou. Aí a pessoa não sabe fazer isso. Ah, mas eu não sou professor, né? Não, você não precisa ser professor. Se você é profissional, faz gestão, gere, tá lá, tem uma equipe e não sabe desenhar para mim, né, uma análise SWOT, pegou, né? Inclusive, pensando em tudo isso, é que a gente fala o seguinte: nas universidades, quando você vai buscar uma formação, a prova nota 10, se você estudar, pegar algumas estratégias, você alcança a nota 10. Uhum. Não significa que você tem o domínio do conteúdo. Isso não Sim. significa que você sabe tudo. Então, atingir a nota 10 para passar dentro daquele currículo, você passa. Mas dominar o conteúdo, que é o que a Prof. Mônica está colocando, vai um pouquinho além de você apenas dizer sou formado na área tal. Eu sou formado na área tal e continuo estudando esta área. Eu sou Isso aí. formado na área tal e estou buscando me desenvolver cada vez mais, né? Canal Busco do Paulo Friesen. aí, ó, vou pro canal, vou ver uma competência diferente numa live que profissionaliza, enfim, você está indo atrás, buscando desenvolver. Então, o domínio de conteúdo vai nesse sentido. Não é apenas achar que colei grau, tô com o diplominha na mão, dominei. Não é por aí, né, prof? Eu acho que vai um Não. pouquinho mais além, acho que é nesse sentido que você está dizendo, né? Sim, até vou colocar uma experiência profissional aqui rapidinho. A gente tem pouco tempo, né? Quero passar Não, as fica 7 tranquilo. aqui, vamos lá. Eu me formei, fiz todo o meu estudo em universidades públicas, federais, estaduais. E sempre surge um certo preconceito em relação à formação, por exemplo, do ensino à distância, em relação às universidades presenciais, especialmente as públicas, que teoricamente passam uma formação muito melhor. E hoje eu trabalho com ensino superior numa instituição de ensino à distância. E, sinceramente, falo isso do fundo do coração. Eu não vejo diferença nenhuma na formação que a gente oferece com aquela que eu tive. A única diferença é que eu tinha ali o professor na minha frente e no ensino à distância, por exemplo, eu não tenho. Porque lá no presencial, quem fez a formação fui eu. Eu tinha uma série de aulas, de disciplinas, que eu não tinha. Que eu ia lá, às vezes, para uma aula que era a manhã inteira e dava com a cara na porta porque o professor não foi. Porque ele morava em outra cidade e ele resolveu não ir. Então, a minha formação, se dependesse desses professores, que eram super renomados, estrelinha, maravilhosos, seria a pior possível. Mas quem fez a formação fui eu, porque eu corri atrás de ler, de estudar, de me aprofundar. E isso acontece em qualquer ambiente. A nossa formação depende, como eu disse, do nosso interesse, da vontade que nós colocamos à disposição para conhecermos mais, para nos aprofundarmos, e isso vai ser o diferencial quando eu estiver lá no mercado de trabalho. Porque aí eu vou demonstrar, opa, aquela pessoa conhece, nossa, ela estudou aquilo, veja só. Então, realmente, esses conhecimentos fazem a diferença e a gente tem que correr atrás, Paulo. Isso aí, maravilha. Bom, Vamos para a tem uma próxima. nova agora aqui também, ó. A próxima competência que nós vamos falar, ela tem a ver também com a questão do EAD, né? Tem com essa Uhum. transformação da educação, transformação em tudo que nós estamos vivendo, né? Fale um pouquinho para nós desta quarta competência aqui que eu quero provocar uma reflexão. A quarta competência, ela nunca deixou de existir, mas ela adquire conotações um pouco diferentes na atualidade, que eu chamo de domínio de tecnologia,
Poxa, século XXI, né? Nós estamos imersos em inteligência artificial, em tantos aplicativos, softwares, celulares, né? Quem diria, um computador de mão. E nós sabemos lidar com tudo isso? Nós temos domínio de tecnologia? E aí, quando eu falo em domínio de tecnologia, eu fiquei pensando assim: poxa, mas o que é domínio de tecnologia? Eu tenho que dominar tudo de tecnologia? Isso, aliás, não é nem possível, eu acho. A não ser que seja uma pessoa da área de tecnologia, que precise conhecer um pouco de tudo. Mas como é que eu domino tecnologia? O primeiro passo é desenvolver a habilidade digital. Como é que você chamou, Paulo? Letramento digital? Como é que foi? Fluência digital. Fluência. Fluência digital. É quase como se fosse uma alfabetização digital. Eu ter domínio de ferramentas básicas, saber mexer com a internet, saber bloquear, desbloquear algumas funções, mexer ali com as configurações da internet, saber usar um aplicativo de digitação de texto, qualquer um que seja, a gente tem os da Microsoft, mas pode usar hoje aqueles aplicativos web, tipo o Google, né, que oferece o Google Docs, entre outros, saber usar essas ferramentas de digitação, apresentar um texto numa formatação bacana, nada bagunçado, letras misturadas, conhecer planilhas. É importante que a gente tenha conhecimentos básicos de montagem de uma planilha e conhecer as ferramentas digitais da sua área de formação. Se você é professor, conheça os aplicativos, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, vai ter que usar a ChatGPT, não vai ter jeito, né, Paulo? Então a gente vai ter que dominar, conhecer algumas dessas tecnologias e de repente se aprofundar no estudo de algumas delas. Mas a gente não pode ficar alheio à realidade tecnológica que hoje permeia todas as áreas do conhecimento. Então, é fundamental esse domínio de tecnologia que eu trago. O que A, você a quer minha, provocar, Paulo? a minha área de pesquisa no mestrado é educação e novas tecnologias, né? E a Uhum. questão de tecnologias, apesar de que quando você escuta a palavra tecnologia, você já linka com o digital, a tecnologia ela não necessariamente sempre foi digital, né? A Sim. tecnologia ela pode ser algo que não é exatamente digital, mas é uma tecnologia É uma da época. inovação, uma inovação. Máquina de escrever foi uma inovação. Se você escrevia à mão e de repente agora digita, uau! Era a tecnologia daquela época, né. Sim, Então a fluência daquela tecnologia era fazer a datilografia e tal, e estava, né, ligado no negócio, tá, e sabia fazer o manejo desta máquina. Agora, hoje, eu chamo de fluência digital, porque, de fato, a tecnologia hoje é digital, né. Hoje, de fato, a gente está diante, de um avanço exponencial no mundo digital, aonde você agora acabou de comentar que nós estamos imersos a inteligências artificiais e tudo mais. E é por isso que quando você falou de quarta competência, domínio de tecnologias, eu já linko com a fluência digital, porque é necessário você entender de tudo isso. Você saber como que o mundo está acontecendo hoje e o que que tem dentro da tua área de competência, né? Então, se ele é um profissional que está na indústria, o que está sendo utilizado hoje para a indústria em meio tecnológico, que certamente vai ser digital, que está proporcionando mais eficiência para aquela área. Se ele é professor, é isso. Se ele é médico, isso. Se ele é, enfim, qualquer área vai ter a sua tecnologia que, em geral, ela é no campo digital. E aí você sim. comentou algumas coisas que é do básico e que as pessoas acabam ignorando, né? Por exemplo, hoje nós temos sim inteligências artificiais que são capazes de montar uma planilha de Excel para você, né? Você dá uma ideia, você dá um parágrafo com um pouco de informação, dá o enter e a tua planilha está pronta, tá? Tá feita, tá feito no tempo. Como que você fez isso? Você faz em 2 segundos e tá pronto, né? Você consegue fazer um fluxograma hoje com um parágrafo que você nem precisa ser especialista, só olha, a situação hoje é essa, nós estamos bom nisso, ruim naquilo, e cria um fluxograma. Pum! 1 segundo tá pronto.
Então, o professor está falando lá um negócio que eu nunca vi. Pois é, você não viu porque você não está com a fluência digital. Você precisa estar ligado no que está rolando. Você precisa estar ligado. O prof citou aqui o chat GPT. Essa semana mesmo, eu compartilhei com alguns colegas da área de tecnologia a última atualização do chat GPT. O chat GPT voltou novamente a dar respostas atuais. Então, se eu chegar no chat GPT hoje, tá? Olha só. Se eu chegar hoje e falar assim, chat, tem alguma live que está falando sobre as 7 competências do profissional do futuro? O chat GPT vai responder sim, lá no canal do prof. Paulo Freising com a prof. Mônica Garcia, estão falando das 7 competências. Não, é mentira. Não, tá lá, já está ativo e é só usar, né? Então, o chat GPT já está atualizado nesse sentido. O DALL-E, que é uma ferramenta digital que é uma inteligência artificial que gera imagens, já está vinculado dentro do chat. Então, ele faz um texto com as imagens para você. Você fala, não é possível. Sensacional. Tá rolando, já está acontecendo. Você fala, mas não pode, professor, é isso mesmo? Tem muito mais acontecendo. A questão é, se você continua sempre achando que as coisas vão cair no seu colo e que, naturalmente a gente aprende, você não está com as competências do profissional do futuro. Você precisa ir atrás, você precisa se desenvolver, você precisa se dedicar a fazer alguma coisa diferente. Por isso que eu falo que a galera que, num sábado de manhã, se dedica para uma live que te profissionaliza, é porque está buscando crescer, é porque está buscando aprender e entender coisas diferentes, que vai, lógico, na linha desse domínio de conteúdo, nesse domínio de tecnologias e nessa fluência digital. Não é isso, prof? É isso aí, Paulo, isso mesmo. Bom, vamos lá então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, essa próxima, eu tenho um problema seríssimo com essa aqui, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, sabe? Eu me emociono fácil demais. E se emocionar, gente, é se emocionar para ficar feliz, como é para se emocionar para ficar triste, né? Ah, duvido, hein, Já vou Paulo? eu Eu já vou nunca dar te meu vi chorando. eu já vou dar meu testemunho aqui sobre isso. Fale para nós dessa quinta competência aqui que eu já me entrego facinho. Ó, particularmente, eu acho que essa competência é o nosso maior desafio enquanto seres humanos, seja nos relacionamentos pessoais, seja no ambiente profissional. E é aquela que a gente tem que focar mais. E, inclusive, no final aqui, a gente vai propor para vocês uma ferramenta para você se conhecer um pouquinho mais e verificar aí quais são as suas competências, aquilo que você pode melhorar, uma ferramenta que vai te ajudar a identificar as suas próprias competências. Então, depois, no final, a gente vai passar essa ferramenta para vocês. A competência que eu quero falar agora é a inteligência emocional. Aquela competência que nos habilita a melhor lidar com as nossas próprias emoções. Muitas empresas, Paulo, têm adotado o coeficiente emocional, inclusive em processos de recrutamento. Eu me lembro que teve uma live que você fez, eu acho que até que foi com o professor Ipirangi, em que ele citou os testes de quociente de inteligência que algumas Foi. empresas fazem, né? Uhum. E muitas agora vêm adotando o coeficiente emocional, com um peso muito maior do que o famoso, né, o QI lá, o coeficiente de inteligência. Então, a ideia da inteligência emocional é olhar para nós e verificar como nós estamos fazendo o gerenciamento das nossas emoções, para que a gente consiga expressar estas emoções de modo apropriado, eficientemente, de forma eficaz, no momento oportuno. O que às vezes a gente não faz, a gente tem às vezes acessos de ira no momento completamente inoportuno, acessos de risada no momento inoportuno. Então, como nós lidamos com a raiva, com a frustração? Eu vivi essa semana uma experiência sensacional. Falei, eu tenho que trazer lá na live sobre essa ideia da inteligência emocional. Então, eu trabalho, como eu disse, com ensino à distância e trabalho numa escola presencialmente com adolescentes. E eu realizei a devolução de uma atividade que foi feita para estes alunos, um grupo de alunos, e para alguns alunos eu coloquei parabéns. E para outros, não. Mas assim, não foi algo que eu analisei individualmente e tal. E veio uma determinada aluna. Ela primeiro não veio a mim, ela foi direto para a coordenação reclamar, porque ela é uma ótima aluna e ela não ganhou parabéns.
Ah, meu E Deus. depois ela insistiu a manhã inteira e ela foi falar comigo, porque como que o fulano que não faz lição, que copia tudo dos outros, ganhou parabéns e ela não ganhou parabéns? Ela não ganhou. Aí eu, né, assim, respira fundo. Eu tive que explicar para ela que cada aluno é um, que eu dei parabéns para ele, porque ele melhorou, ele demonstrou que avançou, que melhorou, que se esforçou naquela atividade, e que ela é ótima, que ela sempre vai tão bem, que eu acabei não colocando parabéns para ela. Mas veja a dificuldade da pessoa lidar com as próprias emoções. Primeiro, ela Entendi. realmente não foi tão bem, não soube lidar com a frustração, ficou com ciúme, com inveja do outro que ganhou parabéns e ela não. Como é que nós lidamos com as nossas emoções no dia a dia? Quando o colega foi promovido e você não? Ou quando o chefe é grosso, né? Um bom de um cavalo te trata mal ali. A gente quase não tem isso ainda bem, né? Mas o gestor, os gestores hoje são todos maravilhosos, mas eventualmente acontece, né? Ali uma pequena grosseria. Como é que você lida com essa situação? Então, como estão as nossas habilidades de lidar com as próprias emoções? Uma outra questão que a gente pode colocar aqui, o Paulo também coloca lá no canal dele, adora essas análises das soft skills, né? As habilidades de relacionamento que nós temos com os outros. Essa ideia da inteligência emocional, Paulo, ela não é nova, ela já é antiga, mas eu não sei se o pessoal sabia, foi somente em 1995, um autor bem famoso, Daniel Goleman, ele é psicólogo, escritor, é PhD de Harvard, ele lançou um livro em 1995 chamado justamente Inteligência Artificial, em que ele vai colocar o embate entre o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. E daí, nesse trabalho, ele nos diz que a gente precisa desenvolver 5 competências que vão nos ajudar a criar em nós essa ideia da inteligência emocional. As 5 competências que ele sugere que a gente desenvolva para que possamos emocionalmente ser mais inteligentes começa com a autoconsciência. Ou seja, eu tenho que olhar para mim. Sabe aquele conhece-te a ti mesmo? Clássico lá de Delfos. Como é que eu vou falar que eu preciso mudar alguma coisa se eu nem sei aquilo que eu preciso mudar em mim? E aí você faz uma entrevista de trabalho e pede lá, liste suas qualidades. Que qualidades? Eu nem sei. Ou quais são as suas deficiências? Não sei. Nunca pensei nisso. Então, o primeiro aspecto que ele diz que a gente precisa parar para pensar para nos melhorarmos é a autoconsciência. Primeiro é reconhecer quais são as emoções que me dominam e em quais situações. O segundo detalhe que a gente precisa desenvolver, a segunda competência, é a autorregulação. Eu conheço as minhas emoções e agora eu vou ter que aprender a lidar com elas. Eu sei que em determinadas situações eu explodo, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar impaciente, eu vou começar a ficar batendo os pés, aí eu começo a fazer caras e bocas, né? Daí a pessoa está falando e você, ai meu Deus, né? Você demonstra nitidamente a tua impaciência ali, a tua raiva. Isso é extremamente frustrante para a pessoa que está falando. Alguém ali que começa, ainda bem que a gente não está vendo ninguém, né? Eu espero que estejam gostando. Mas aí a gente começa a ver as caras de desânimo ou de impaciência, isso te deixa muito mal. Então, lidar com essas situações, como eu lido com as emoções? O terceiro aspecto que vai conectando, primeiro eu reconheço, depois eu aprendo a lidar com as emoções, é a automotivação. Como eu posso me manter motivado dentro daquilo que eu faço? Se às vezes eu tenho gestores que ou são incompetentes, ou são grossos, estúpidos, tem alguma maneira para que eu consiga me manter motivada? Se eu faço aquilo que eu gosto, é um passo a mais, é um passo de vantagem que nós temos. Porque se eu já estou num lugar que eu não gosto, eu estou frustrada com toda a relação de gerência. E aí, qualquer coisa que me aconteça vai ser uma gota d'água para eu me desmotivar. Aquela gota d'água que vai fazer o balde transbordar. Porque eu não vou conseguir mais permanecer ali. Então, eu preciso trabalhar as emoções para que eu consiga sempre me manter motivada. Eu falo de experiência pessoal, eu amo o que eu faço, eu adoro ser professora.
E apesar de todas as dificuldades que é lidar com escola, com pais, com alunos, mesmo diante de cada dificuldade, eu sempre penso: o que que aquela lição, aquela situação pode me trazer para eu me melhorar? Porque eu gosto do que eu faço e é aqui que eu quero ficar. Eu continuo buscando em mim a motivação para permanecer fazendo aquilo que eu realmente gosto. E as duas últimas habilidades para o desenvolvimento da inteligência emocional são a empatia. Eu posso pensar lá no trabalho cooperativo, né, Paulo? Uhum. Poxa, eu vou tentar me colocar no lugar do outro, eu vou olhar pela perspectiva do outro. É claro que quando eu faço isso, eu não conheço o outro, eu não vivi as experiências que ele viveu, que faz com que ele haja ou reaja daquela maneira. Mas eu vou tentar me colocar, olhar sob a perspectiva de outra pessoa. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente? Eu diria de forma diferente? Então, é como eu sempre procuro me colocar no lugar dos alunos. Eu já fui aluna. Quando eu estava lá, eu sei que era difícil fazer prova, eu sei que era chato, às vezes, ficar ali numa aula longa. Então, coloque-se no lugar do outro, essa empatia. E interação social. Ah, essa é difícil, hein, Paulo? Das relações que nós precisamos desenvolver, das habilidades sociais, especialmente pós-pandemia. Nós tivemos um agravamento muito grande da dificuldade que as pessoas têm em se relacionar com outros. E a tecnologia, às vezes, atrapalha nisso, né? Porque Atrapalha, né. Eu estava é, brincando esses dias que tem gente que tá na minha rede social e quando me vê no mercado muda de corredor. "Ih, deixa eu mudar de corredor aqui", que é para não dar oi pra pessoa. Foi engraçado, né, lá na é o meu amigo do Facebook, mas na hora de interagir: "E aí fulano, como é que tá, beleza?". "Ai, eu não quero conversa, eu não quero conversa". Aí muda de eu não sei se já passou por isso, mas, na rede, uhul, uhul, e no cara a cara a pessoa parece que Olha, não te eu sou conhece. uma pessoa, Paulo, meio aversa a redes. Eu tenho, assim, sei lá se é medo, aversão, o que que é. Então, as minhas redes sociais não funcionam, eu não uso, é só o WhatsApp. Então, eu tenho até alguns alunos do EAD que eu convidei para participar e falei assim: vocês vão me conhecer, vão me ver lá, porque eu não tenho foto em lugar nenhum. Eu não tenho a foto profissional, né, Paulo? A foto ali do grupo assistente de Papai Noel, era uma que eu tinha de Natal. Eu falei, vai essa, do lado do Papai Noel. Então, assim, mas a gente tem que procurar desenvolver essas habilidades sociais que são fundamentais. Ó, Nós vivemos em sociedade, né, Paulo? o Jefferson, que está acompanhando a gente lá pelo LinkedIn, ele colocou: ó, na minha empresa, nós estamos com treinamento no módulo inteligência emocional. Tá vendo? Então, isso já Fundamental. demonstra para nós, inclusive. Jefferson, conta um pouquinho mais para nós aí no chat, hein? Dá uma dica aí, vê se o que a gente falou aqui realmente está sendo tratado lá no treinamento da empresa onde Faz você sentido, né, o que estamos dizendo? isso, conta pra nós aí se a experiência está sendo boa, se essa troca está sendo interessante, e se tiver alguma coisa que ele não falou, coloca aí que a gente traz pra galera, né. Mas você vê como que realmente, isso é interessante, né. E a questão emocional é o que coloca tudo na ponta, porque você tem tudo bonitinho, não, eu vou fazer a comunicação eficiente, eu vou cooperar, eu vou ter o domínio daquele conteúdo, eu vou ter uma fluência digital, tá tudo redondinho, aí chega lá, bah, explode, né, e perde tudo. Por quê? Porque não teve a inteligência emocional. É difícil lidar com isso, as Sim. pessoas, inclusive, algumas pessoas são mais emotivas, por isso que eu falo que eu sou bastante emotivo. Então, algumas coisas já me jogam, eu fico triste, eu falo: "Mas Paulo, foi só uma opinião", mas eu já fico triste. Então, isso é ruim. Tenho trabalhado isso para justamente entender o que a Mônica coloca ali, por exemplo, como empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro, entender a posição do outro, ver que o outro às vezes está falando para somar. Quem sabe é uma crítica construtiva, né? Então, saber lidar com estas emoções, de fato, é um grande desafio. Eu vejo que realmente é um grande desafio. Agora vem uma pergunta aqui, prof. Olha só. É Hum. possível adquirir essa inteligência emocional ou a pessoa já nasce pleno, né? Tem aquela não, tá tudo tranquilo. Inclusive, ontem, por muita coincidência, eu fui com a minha galera aqui, né? A nossa família. A sogra veio pra cá, nós vamos comer uma pizza. Vamos comer lá, chega de pedir. Aí fomos lá na pizzaria e tal. E o garçom estava sozinho no salão, né? E coitado, ele estava com um desafio. Acho que em virtude do calor, o chão estava muito escorregadio.
sabe? A Então ele quase umidade no ar, né, Paulo? nossa, estava horrível, o tênis dele não colaborou também, e ele estava assim, quase caiu mais de uma vez, né, e o salão tanto quanto cheio, ele sozinho. Eu até falei pra Karine, minha esposa, eu falei: vamos embora, vamos pedir para ir em casa". Ela falou: "Não, já estamos aqui, vamos ficar aqui". Eu falei: "Puta, acho que vai demorar, né, porque o cara tá num desafio". Só que ele, pensa, eu falando em inteligência emocional, o cara estava pleno, Mônica, pleno. Ele estava assim, cara, na boa. Quando chegou na nossa mesa, eu não estava apavorado. "Ai, meu Deus, eu tô quase caindo nesse chão, esse salão, eu tô sozinho e tal". Não, ele estava na boa. "Boa noite, sejam bem-vindos, irei atendê-los, aqui o cardápio", numa boa. Eu falei: "Karine, o cara tá pleno, cara". É. Ele estava pleno, ele fazia uma coisa de cada vez, numa calma, numa serenidade. Se fosse eu acho que eu já estava chorando, eu já estava berrando: "Meu Deus do céu, alguém me ajuda aqui", eu já estava desesperado, eu acho. Enfim, a pergunta é: as pessoas já nascem assim, Mônica? Ou dá para desenvolver isso, dá para ter essa maturidade? Eu lamento, Paulo, que você não tenha nascido assim, porque eu já sou plena. Na verdade, é óbvio, né, que graças a Deus a gente pode desenvolver e deve desenvolver essa habilidade. Por isso que a gente vai colocar aqui no final essa ferramenta para que você consiga se conhecer um pouquinho mais, identifique ali as suas habilidades, aquilo. E veja, não existe coisas boas ou ruins. Existem emoções a serem trabalhadas em determinadas situações. Ser emotivo não é um problema, mas é que às vezes não é o local para você estar ali chorando. Aí toda vez que o gerente te fala alguma coisa, você começa a chorar, né? Ou você não aceita uma crítica, a gente tem que respirar, analisar, então aprender a trabalhar com as emoções para expressá-las adequadamente nas situações oportunas. Não é em Maravilha, qualquer lugar que a gente vai expor os nossos sentimentos e de forma isso aí. exagerada, né? Para Então, fechar esse tema, ó, o Jefferson colocou no chat para nós ali, ó. Realmente faz todo sentido. Para mim é fundamental este tema. Ele é gestor, ó. Sou gestor e ótimo. temos sempre que buscar conhecimento, né? E ele deixou lá, ó, trabalho em Uberlândia Refrescos, ó, Coca-Cola, onde a empresa se preocupa muito com esse tema. Massa, Jefferson. Ó aí, galera. Uberlândia Refrescos. Que Legal, hein, Jefferson? legal. Você gestor aí buscando sempre, né, este avanço, muito importante. Maravilha. Ô, Mônica, vem cá. Ah, Então, falamos da inteligência emocional, falamos aí, essa já é a quinta competência. E essa sexta competência aqui? Porque isso aqui é complicado, hein? Esse negócio aqui, epa, porque, beleza, eu aprendo, tal, tudo bem, beleza, tá tudo alinhadinho, eu faço do meu jeito, cara. Eu faço do meu jeito, não me vem querer mudar eu, né? Como é que é então, ai, essa competência aí? olha, essa é uma competência para a vida. Tudo na vida muda. E as mudanças fazem parte da nossa vida. Nós mudamos fisicamente, mudamos psicologicamente quando somos crianças, adolescentes, adultos. Então, a mudança faz parte. Uma competência que a gente precisa aprender a desenvolver como pessoa e profissionalmente é a flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, né? Falando num termo mais bonito. Então, nós temos que aprender a nos adaptar. E veja que interessante, Paulo, você sabia que pessoas com o quociente emocional elevado são mais resilientes? Elas se Ah. adaptam com mais facilidade. Você se adapta bem, Paulo? É, porque aí o que acontece? Se você segura as suas emoções, né, você se adapta, né, você não sai surtando aí, então você se adapta, você vai encaixando, né, e vai conseguindo. Eu não diria nem que é segurar as emoções, porque às vezes a gente, sabe aquela coisa de vai engolindo, vai engolindo, aí depois até somatiza, pode virar uma doença. Não é o caso. É lidar bem com essas emoções e deixar que elas fluam de forma tranquila. Então, eu particularmente sou uma pessoa bastante adaptável. Eu me adapto bem às situações e procuro sempre ser flexível. É claro que às vezes a gente não gosta muito de crítica. Eu acho que eu disfarço bem quando alguém me critica. Eu finjo que tá Teve tudo você já teve, beleza. assim, você já teve, assim, alguma coisa que te marcou, prof, que você teve aí, né, tipo, sei lá, um momento aí que você teve que se Teve uma adaptar, coisa assim, que me pá, marcou. Foi rapidamente aí? uma bobagem. Acho que é muitas coisas, mas é que essa eu me lembro. Uma vez eu estava numa palestra
E eu estudo francês, sei um pouquinho de francês, e aí na palestra eu precisava falar a palavra déjà vu. Todo mundo já ouviu aí, né? Tive um déjà vu. E aí eu pensei assim: será que eu falo déjà vu? Ou será que eu dou uma admitida e falo déjà vu? O déjà vu? Aí eu pensei assim: pô, tô no Brasil, eu vou falar como a gente lê, né? Eu vou falar lá um déjà vu. Aí eu Mas tava, o certo, como é que é? é déjà vu. Olha lá, Déjà déjà vu. Eu peguei e falei déjà vu, tá? Eu recebi um e-mail de uma pessoa Meu que Deus. falou que 2 vezes na palestra eu falei déjà vu, e que não era assim que falava, que eu devia estudar, porque numa palestra a gente tem que falar corretamente. Aí Ah, aquilo mandou você estudar, mandou você ir para estudar. eu fiquei com tanta raiva que eu guardo isso até hoje. Eu falei, eu não acredito. Aí eu contei para todo mundo, sabe? Falei, aqui, olha, veio me falar que eu falei errado, que não sei o quê. Aí depois eu fiquei pensando, azar, tudo bem, não vai mudar nada na minha vida, eu vou continuar fazendo do jeito que eu acho que eu quero falar de uma forma mais simples. Mas às vezes a gente leva algumas críticas que não foi por mal, certamente a pessoa falou construtivamente, ó, vai estudar. E eu, né, fiquei muito brava, fiquei morrendo de raiva. Mas a gente tem que aprender a se adaptar às situações, né, Paula? A flexibilidade faz Segurar, né? parte do contexto E atual. Não segurar a onda. dá É, para e ser duro demais, você né? vê como você vê como que as coisas se amarram, né, tudo que nós estamos falando Uhum. se amarra, porque a comunicação eficiente, no sentido de ter uma escuta ativa, é você também ter ali a empatia de entender o outro lado, né, porque de repente para essa pessoa, ele não conseguiu entender: "Não, mas espera aí, ela se aproveitou do momento para falar como a galera fala aqui no senso comum para ser entendida", né. Precisava déjà vu, né. O pessoal ia falar: "Ê, você tá onde, meu? Você não tá na Que França, você tá metida, aqui". né? É, nossa, né, então, tudo bem, você poderia ter ao seu favor, não, mas essa é a forma correta. Mas não é a forma correta, e sim o que que vai ser entendido, né. A comunicação eficiente é isso, não é o que fala, mas sim o que é entendido. Então as É. coisas vão se amarrando, você percebe que todas essas competências que a Prof. Mônica traz para nós, gente, elas vão se amarrando, vão começando a fazer sentido uma com a outra, e muitas vezes elas são subestimadas, né. Então você subestimando algumas coisas que são simples, "Ah, essa competência aí", mas se olhar de verdade para cada uma delas, começar a pensar e refletir e ver como elas se encontram, você vai ver que na prática você vai se tornar um bom profissional, na A verdade. Então Karina colocou ali uma pergunta importante, Paulo, que é a dificuldade em lidar com pessoas de cabeça quente. Antes ali, um pouquinho antes. Ali é isso. É claro que é super difícil lidar com pessoas que explodem, que em qualquer. Eu tenho um pouco isso às vezes, especialmente em casa. Meu marido que fala, né? Tá gritando para quê? Só estamos conversando aqui. Aí às vezes você quer começar a expor a tua emoção, você já quer. Ainda mais mulher, né? Então tem que é, cuidar um pouquinho, às vezes com o tom de voz, você não tá, mas é uma forma, às vezes, de querer se impor, não é mesmo? Então eu acho que lidar com pessoas de cabeça quente é difícil, mas o mais importante é não entrar na mesma linha e não gritar, não querer gritar mais alto. Eu acho que quando a pessoa está ali explodindo e gritando, talvez uma boa estratégia seja ou sair de perto ou falar mais baixo, falar calma, não é calma, não é motivo para isso. Vamos tentar respirar, depois a gente volta a conversar sobre esse assunto. E normalmente a pessoa para pensar e fala: Meu Deus, nossa, que vergonha, né? O que eu fui faltei. fazer naquela situação? Então, é não entrar na vibe da pessoa. Se a pessoa está explodindo, está com cabeça quente, deixa passar. Não alimenta a situação e não tenta falar mais alto do que ela, porque Tem aí um acaba. vídeo tem um vídeo do Leandro Carnal, que ele Hum. fala: "Não toque tambor para maluco dançar". Se o cara começar a berrar na tua frente, você não pode tocar tambor para ele dançar, né. Então eu não lembro agora, tá por aí o vídeo dele que ele fala assim: "Não toque tambor para maluco dançar. Quando começarem a berrar com você, emita sons bovinos e se afaste". Aham, 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 né, vai se Perfeito. afastando, né. E eu acho isso que é o que você falou agora, né, então, ó, fale mais baixo ou se afaste, saia da Que a pessoa, gente né. faz no trânsito, Paulo? Quando alguém te corta, quando alguém faz. Você já buzina, já vai para cima, começa a dar sinal de luz, você está desafiando, você está entrando na mesma vibe, a coisa pode perder o controle, né? É verdade, é verdade. É, tem que cuidar com isso, É, não tem jeito, né. Bom,
Vamos partir então para essa sétima competência, para daí Vamos, entregar para essa galera aquele testezinho que você vai colocar para vamos. ver, para poder mapear, fazer um, né, um raio-x aí. Qual que é a sétima competência que você coloca para nós, prof? Então, a sétima competência, ela vale para, especialmente para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida acadêmica. É a ideia de gestão do tempo, planejamento, organizar-se. É fundamental. Hoje em dia, eu duvido que alguém possa me contrariar aqui, mas se me contrariar, está tudo bem, não tem problema, vou lidar bem. Mas nós trabalhamos normalmente sob pressão, sob muita pressão. E para evitar a situação do estresse, dos desequilíbrios emocionais diante de tanta pressão, organização é fundamental, Paulo. Então, sabendo que eu tenho que entregar uma atividade daqui tantos dias, eu vou me organizar para que, dentro deste tempo que eu tenho, eu possa terminar essa atividade no mínimo um dia antes, para que, se surgir alguma eventualidade, eu possa entregar tudo em tempo. Alunos têm muita dificuldade de gestão de tempo, porque, como bons brasileiros que somos, nós costumamos deixar tudo para a última hora. E aí eu tenho uma entrega virtual para fazer um arquivo, e bem naquela hora o computador queimou, a internet caiu e eu não pude entregar, né? Antes a gente dizia que o cachorro comeu o trabalho. Agora a internet caiu, faltou luz, choveu. Então a gente tem algumas dificuldades para nos organizarmos. E essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. A gestão do tempo é fundamental para que nós tenhamos maior equilíbrio emocional. Porque, como eu disse, são tantas atividades, tantas tarefas, a maioria de nós aqui desenvolve tarefas múltiplas, além dos trabalhos externos, a gente tem as tarefas domésticas, os filhos, né? Paulo quase não tem problemas domésticos, É, todos os filhos. Então, ele é tranquilo, além de milionário, né? Como ele disse na aula passada, sim, no ano nossa, passado, ele é sobra dinheiro, milionário, não tem problemas familiares, sobra. sossegado. Então, a gente tem que organizar o tempo para gerenciar melhor as nossas atividades, evitando desequilíbrios emocionais. É fundamental. Tem muita gente que fala para mim assim, prof: "Nossa, professor Paulo, a live que te profissionaliza, uma hora eu vou assistir". Eu Ué, não tenho nossa, tempo. exatamente. "Nossa, as suas ações educacionais, que legal, eu compartilhei". "Ah, legal, e aí, assistiu lá?". "Não, ainda não, não É que é consegui", né. uma hora, demora tanto. Mas se eu ficar uma hora no TikTok, eu não vejo passar. Não, mas você quer ver a coisa piorar? Tem também a curiosidades e conhecimentos gerais, que são os vídeos diários, né, daí as Uhum. pessoas me contam, nossa, aquele vídeo lá legal, hein, ah, você assistiu?". "Não, não tive tempo ainda", mas o vídeo tem 50 segundos, né. Não, mas eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver". Então, assim, às vezes, e isso, claro, vai ter gente que vai falar assim: "Professor, não seja ingênuo, eles estão falando isso para te agradar". Tem a galera que vai falar isso para mim, para me agradar. Mas a verdade é que muitas vezes, pessoal, a gente até demonstra que tem interesse em algo, às vezes tem coisa, eu tenho certeza que você está ouvindo agora aí pensando assim: "Não, realmente, poxa, eu queria tanto ver tal coisa ou fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo". Não, não é que você não tem tempo, é uma questão de prioridade. Então, falar sobre gestão do tempo é falar sobre prioridades, né? Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é atender determinado ponto da sua vida, da sua questão profissional, da sua questão pessoal? Então você tem que priorizar aquilo. E para priorizar aquilo, quem sabe você vai ter que trabalhar menos ou trabalhar mais, quem sabe você vai ter que dormir menos ou dormir mais, enfim, você vai ter que escolher, fazer escolhas, né, para poder chegar aonde você quer com a sua priorização. Então, pô, eu quero assistir a live que te profissionaliza no sábado de manhã, mas não tem jeito, eu durmo tarde, sabadão, eu quero dormir até tarde e tal. Então, não, eu vou priorizar. Eu vou botar um despertador, eu vou acordar e vou assistir a live de profissionaliza para fazer pergunta ao vivo. Ah, legal, então tá, então você vai fazer, vai poder participar. Quem tá te assistindo aí gravado, né? Agora já recebeu o puxão de orelha. Não, eu quero participar daquela formação, mas é difícil porque é à noite. Se organiza, prioriza para poder exatamente conseguir alcançar aquilo. Então, gestão do tempo eu acho que vai muito com a palavra priorização, né, prof? Eu Perfeito, preciso Paulo, é isso aí. priorizar aquilo que eu quero para poder de fato alcançar, né, através desse planejamento da É isso gestão. aí. Falou tudo.
É isso. Vamos para a ferramenta lá para o teste? Vamos mostrar essa ferramenta, porque isso aí é o Vamos. seguinte, essa ferramenta que a prof vai mostrar agora aqui, eu vou pôr na tela, gente, a prof vai explicar como é que funciona esse teste. Uhum. Esse teste, inclusive, se vocês se interessarem, aqui no rodapé da nossa live, passa aqui, ó, link do grupo de WhatsApp. Esse link está na descrição do vídeo. Então você clica no mais, vai abrir ali mais um campo, vai falar sobre a Prof. Mônica e tal, não sei o que, não sei o que. Aí você clica no mais de novo, vai aparecer link para o grupo de WhatsApp. Ai, mais um grupo. Ali só eu mando mensagem. Então você não vai receber bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Você só vai receber comunicativo, é uma comunicação sobre os informativos das nossas ações. Então ali eu vou disponibilizar esses arquivos que a prof vai mostrar hoje, tá? Então ela vai explicar como é que funciona esse teste e se você se interessar, entra no grupo, que além de você concorrer a alguns prêmios bem legais que eu vou sorteando aí para a galera que está sempre nos acompanhando de perto, eu vou colocar ali também esses arquivos da Prof. Mônica, tá bom? Deixa eu subir na tela aqui então para a Prof. Mônica explicar, vamos lá, tá aqui, deixa eu pôr na tela, foi? É esse aqui? Isso. Então, é uma ferramenta, gente, de autoconhecimento, que nos ajuda a olhar um pouco para dentro de nós e perceber aquelas competências e habilidades que nós temos ou que ainda não temos e sobre as quais a gente precisa dar uma olhada com mais atenção e mais carinho. Então, você preenche olhando cada bloco de questões aqui. Então, tem A, B, C, D. Você olha essas emoções que aqui estão e marca aquela que mais se parece com você. Você vai fazendo isso para cada um desses retângulos, cada um desses blocos. Marca o sentimento, a emoção que mais se aproxima daquilo que você olha em você. Tem Então, é para bastante você coisa, né? identificar aí suas características dominantes, aquelas que se destacam mais. Então, vai marcando aí a letrinha para cada um destes blocos. Um Depois exemplo, né, disso, ó, esse primeiro aqui, ó, animado, aventureiro, analítico, adaptável, né? ó, Então eu sou adaptável. entendi. Eu Vou marco lá que o que eu mais vejo em mim destas características é adaptável. Eu me acho mais adaptável. marca uma por quadrado, é Marca uma só. Aham. isso. Na Então ali no segunda ali, ó, primeiro brincalhão, persuasivo, persistente, sereno. Paulo é sereno, ah, né? Pleno. Olha lá, viu como eu conheço o Paulo? sereno, aham. Beleza. Aí depois sociável, energético, doador, submisso. Aí Isso. escolhe um e passa para frente. Escolhe um, Escolhe um e vai passa para passando. frente. E Isso. vai Isso. marcandinho, ó, até Para chegar lá cada no final. conjunto desses quatro, você marca aquele que você acha que mais se parece com você. A Uhum, emoção que mais, a característica ali, a competência que mais te domina. certo. Aí Certo? depois, peraí, Aí aí depois que depois você preencher todos eles, marcar uma característica para cada um desses quadrinhos, você vai contar quantas letras A você fez, quantas aqui letras B, quantas letras C e quantas letras D. Aí você nesse marca aí nessa tabelinha, né? Então, letra A deu 10, a letra B deu 2, a letra C deu 18. Então, você vai marcando a quantidade. Imediatamente, você já consegue perceber aquela característica sua que vai ser predominante. Vamos supor que seja ali a primeira, inspirador, né? Então, espera lá. Inspirador. Então a somatória que eu colocar aqui na letra A vai falar Uhum. do meu perfil inspirador. Isso, vai A mostrar o somatória, perfil que você tem de forma mais característica. O entendi. que Vai não dar quer nome, né, dizer. vai dar o nome. Isso, exatamente. Se eu tenho um perfil, por exemplo, maior, complacente, às vezes eu vou ver que eu tenho um outro parecido inspirador. Então, não quer dizer que eu sou somente isso. A gente vai ter um pouco de cada uma dessas categorias, mas Aham. parece que algo se sobressai dentro desse contexto. E abaixo aí, Paulo, nesse arquivo mesmo, vocês vão ver a análise, por exemplo, do perfil inspirador. Quais são os pontos contributivos que esse perfil traz? E aí Ah, você pode identificar, poxa, será que eu tenho realmente isso? Eu sou sorridente, alegre, com ótimo humor. Poxa, me vi ali, sou eu, perfeito, encaixou direitinho. E aí eu vou olhar os pontos limitantes. Veja, olha o termo, é limitante, não é negativo. Todos nós temos situações, emoções que nos limitam. Então, sim. olhando o que é limitante no meu perfil dominante, eu posso trabalhar para melhorar isso. Olha lá, ó,
Por exemplo, o perfil limitante de quem tem o comportamento inspirador perde o foco dos objetivos e metas com muita facilidade. Sabe aquela pessoa, uau, eu quero fazer inglês. Ai, eu adoro, eu quero, vou viajar, começa a estudar inglês, daqui a pouco, ai, tá tão difícil, não vou mais. Desiste. A pessoa perde o foco. Ah, não, mas agora eu quero estudar espanhol, sei lá, né? Falando de idiomas aqui. Então, veja, a pessoa muda ali, né, com facilidade. Pode ser que eu tenha essa característica. E isso vai ter para cada um dos comportamentos. O Aqui vem o diretivo, o diretivo, complacente, aham, depois o complacente, ó, contributivos e limitantes, e e o depois o estável. estável. Então, a Contributivo. ideia é que você olhe um pouquinho para você. Veja Uhum. se vai bater. Depois vocês podem até comentar com o Paulo lá, falar com a gente. Olha, deu super certo. Realmente, Dá pra as deixar minhas nos características comentários, né, bateram. comentar Isso. na própria live aqui, gente, vocês podem colocar ali no comentário, né. Ah, você Pode fez esse teste, Jefferson? Olha que legal. É olha muito ele bom. falando Ele é aqui, ó, muito legal, é no último ótimo. treinamento eu fiz esse teste. Ô Jefferson, que Ah, legal, ah, que ele já legal. É conhece. realmente muito bom. É porque a gente começa a, pelo menos, refletir um pouco mais. Porque às vezes é como a gente falou, né? Puxa, eu nunca me dei conta de que eu realmente perco o foco. E agora, olhando aqui, putz, não é que é verdade? Não é que eu faço isso mesmo? Então, eu vou começar a prestar mais atenção, porque quando isso acontecer de novo, opa, eu não quero que isso aconteça, não quero que se repita. Vou tentar observar com mais atenção, né? Uhum. É, e essa análise gente, esse material que eu acabei de mostrar para vocês aqui, quer ter esse material, entre ali no nosso grupo de WhatsApp, que logo na sequência eu vou compartilhar esses arquivos lá, então eu vou dar um tempinho para a galera conseguir entrar, clicar no link e tal, ir para o grupo, e depois eu coloco esse material lá para que você possa fazer o download e poder trabalhar com isso, aí para poder ter o seu perfil, né, para você entender. Agora, essa questão é muito legal, porque veja só, falar, como eu falei, falar dos outros é muito fácil, né? Perguntar pra mim, como que a Mônica é? Nossa, eu vou ficar aqui falando da Mônica, né? Ah, ela é assim, ela é assada, ela é assim, ela é assada, ela é assim, ela é assada. Tá, mas e você? Ih, agora é para olhar para mim, né? Isso Aquele é negócio. péssimo, Paulo. A gente sabe mais dos outros do que de nós. Exatamente, a gente não se conhece. Quando a gente não se conhece, quem não sabe o que quer, para qualquer lugar serve. É Então, tudo você não bom. se conhece, então você pode ir para qualquer lugar, qualquer coisa para você tá bem, né? Então, e não é bem por aí. A gente tem as nossas preferências. Agora, preciso se conhecer. Se conhecendo, eu acho que a questão profissional fica muito mais bem encaminhada, até para que você escolha melhor aonde você deseja atuar, o que que você pretende fazer, o que que você quer para sua vida, né? Às vezes a pessoa tá lá cabisbaixa, né, prof? Ai, eu não tô feliz, né? Ai, eu não gosto da onde eu estou, eu não sei o que acontece, eu acho que é um problema comigo, vou procurar ajuda. Não, mas peraí, você não se conhece, você não sabe qual é o teu perfil, você não sabe o que que você quer da vida, não sabe nada. E qualquer coisa que pintar aí é lucro, né? Não é bem assim. Então, ó, eu vou colocar no chat aqui agora, olha lá. Pop, quer ver? As 7 competências que a prof já falou para nós, né? Ó, deixa eu ver se foi tudo. A primeira, comunicação eficiente. A segunda, cooperação. A terceira, domínio de conteúdo. A quarta, domínio de tecnologias. A quinta, inteligência emocional. E a sexta, competência, flexibilidade e adaptabilidade. E a sétima, gestão do tempo, né? Acho que cortou ali o comentário, mas Não, tá mas ali no foi chat. fantástico. Foi? É. Para que vocês possam aí salvar, deixar anotadinho e refletir sobre isso junto com o testezinho que a prof acabou de colocar, para a gente poder evoluir, né, pessoal? Evoluir, buscar entender um pouco mais o que que dá para mapear, o que que dá para desenvolver e o que que o mercado hoje está exigindo desses profissionais, né, para poder alcançar a boa performance no mercado de trabalho. Tá certo? Olha só aqui, Tá ó, o joia. Jefferson Obrigada, deixando Jefferson. Obrigada mesmo. parabéns, massa, gostou da live, foi enriquecedor, estou no grupo aí, Jefferson, legal. Uhum. Manhã de muito aprendizado. Essa que é a ideia, Jefferson, é trazer aprendizado, trazer conteúdo diferenciado para pessoas diferenciadas, né? Porque é verdade. Aqui a galera que vem para cá não é, eu sempre falo, aqui é qualitativo, não é quantitativo, né? A galera que tá aqui para aprender, tá aqui porque quer saber mais, tá aqui porque quer desenvolver e aplicar tudo aquilo que a gente fala, tá certo? Prof, faltou falar alguma coisa a respeito dessas competências aí, ou você acha que conseguimos fechar aí com chave de ouro aí? Eu acho que sim, Paulo. Pelo menos as ideias centrais a gente falou, né? Sempre tem mais coisas, mas aí a gente deixa para os seus momentos de 50 segundos.
Olha, tem vídeo para cada uma dessas competências. Eu vou tentar agora nos cortes que a gente for colocando aqui, pessoal. Eu vou colocar no canal, toda semana entra um corte da live da Prof. Mônica aqui, e eu vou tentar colocar o cardzinho em cima com os vídeos relacionados às competências que a Prof fala, para que a gente vá somando e buscando. E se você não quiser esperar, aí dentro do canal mesmo, você clica lá na playlist Curiosidades e Conhecimentos Gerais, tem mais de 500 vídeos lá para você poder assistir e ver. São conteúdos de 50 segundos que vão somar, com certeza, com tudo aquilo que a Prof. Mônica trouxe para nós nesta manhã, que muito enriquecedora. Eu também gostei, ó. O Bruno Galvão colocou aqui para nós aqui, ó. Então. Manhã proveitosa, Brunão? É isso aí, Obrigada, ó. A Bruno. Eu Karina acho que o Bruno é também. meu aluno, eu não lembro o Ah, sobrenome, é? mas se for, um grande abraço, Bruno. Que bom que você estava aqui. Legal. E se não for, tá sendo agora, né? Ó, Opa! a Karina também, obrigado pela disposição de vocês nos ensinar. Karina, é sempre bom. Ó, a Dilcele também está aqui com a gente. Valeu, Dilcele, é sempre bom ter você aqui, né, acompanhando e prestigiando nosso trabalho. Profe, muito obrigado por ter vindo aqui para trazer, colaborar aí com esta ideia de 7 competências. Fico muito feliz de poder contar contigo nesta ação educacional e já sabe, né? Assim que você tiver, eu queria falar sobre tal coisa, me avisa que a gente combina para fazer mais uma live que Combinado. profissionaliza para você trazer algum tema diferente para nós. Tá bom? Pode deixar. Deixa teu tchau para essa galera aí para a gente encerrar. Tchau, gente. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês continuem nesse caminho de esforço pessoal, dedicação e aprofundamento dos seus conhecimentos. Olhem para dentro de vocês, a gente sempre tem algo a melhorar. Prazer enorme, gente. Um abraço, bom sábado. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Grande abraço. Continue assim, hein? Fazendo diferente para alcançar resultados diferentes. Tamo junto, gente. Até o próximo sábado. Novamente, o live que te profissionaliza. Grande abraço. Valeu, prof. Tchau, tchau. Valeu, gente.